A arte na pré-história esteve dividida em três grandes períodos: o período paleolítico, que teve seu surgimento a partir do ano 8000 a.C., o período neolítico, que partiu de 8000 a.C. para 5000 a.C., e a Idade dos Metais, que se iniciou 5000 a.C. até o surgimento da escrita no ano 3000 a.C. O termo arte está muito ligado com a modernidade. Sendo assim, o homem pré-histórico não a conhecia e a usava somente para funções utilitárias, ao invés de usar para exposições e contemplações. No período paleolítico, a arte era feita em cavernas ou buracos, as quais eram chamadas de arte pariterial e arte rupestre. A arte pariterial era feita nas paredes das cavernas e a rupestre fora das cavernas e grutas. Sua principal característica era o naturalismo. Seu foco era em pinturas em parede e criações de artefatos como material, pedra, madeira, ossos, pele de animais. Vale lembrar que o homem do Paleolítico era nômade, logo, eles não se fixavam em um só local. No período neolítico, marcou o sedentarismo da raça humana e passaram a construir vilas para se habitar. Embora também fossem desenvolvidas com pedras, assim como o paleolítico, é clara a evolução da arte com maior cuidado e atenção para com os materiais, tanto como na criação até o polimento. Também foi criado objetos feitos de cerâmicas e a confecção de tecidos e lã para substituir os trajes feitos com peles de animal. Com a descoberta dos metais, a arte começa a adquirir outro aspecto, que foi marcado com o surgimento de metalúrgicas e a utilização da fundição de materiais. Os principais avanços e características do período da Idade dos Metais foram a Idade do Cobre, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Na Idade do Cobre, eles já derretiam e moldavam o cobre, usando moldes de pedra ou de barro para colocar o cobre derretido e produzir espadas, lanças e ferramentas. Na Idade do Bronze, outros objetos já foram passar a ser desenvolvidos, como os machados, as facas, os martelos, os capacetes, entre outros. Na Idade do Ferro, o homem já dominava muito bem a metalúrgica, passando a fabricar o ferro usando fornos em altas temperaturas. A fabricação desses objetos de metais teve uma grande influência na agricultura, aumentando a sua produção. O arado de metal, enxada e outras ferramentas agrícolas rústicas foram criados, facilitando assim o trabalho no campo. Corta essa parte, tamo junto! O período da Idade Antiga se estende de 4000 a.C. a 476 d.C. Já haviam vestígios de civilizações bastante avançadas, mostrando estruturas de sociedades escravistas e de servidão coletiva. O povo era marcado por uma realidade mística, a religiosidade dos egípcios, a busca grega pelas perfeições, o retorno da natureza humana até a fundação do cristianismo e a religião oficial do Império Romano, por exemplo. Esse período iniciou com a escrita avançada e se estendeu até a queda do Império Romano do Ocidente. Vamos começar com a arte egípcia, que foi marcada pela escrita avançada, que consistia na criação de símbolos, que são chamados de hieróglifos. Sendo politeístas e crendo na vida após a morte, sua arte era voltada para a criação de túmulos para faraós, estátuas de deuses, vasos antigos e uma arquitetura baseada em suas crenças. Na arte grega, representava o homem como o centro da perfeição e das obras de arte. Eram realizadas pinturas, estátuas, edificações e outros monumentos que valorizavam o ser humano em todos os aspectos, colocando assim o homem no centro de tudo. Na arte romana, que foram influenciados pela cultura etrusca, estava baseada na cultura greco-helenística. Foi uma arte fundamental que ajudou na preservação da arte grega. Ela se destacou principalmente na arquitetura, com a construção de monumentos grandiosos como teatros, templos e casas. Foi aí que nasceu a arte por meio de expressão, como as falas, as piadas, entre outros.
até chegarmos na arte bizantina, que é uma arte cristã que surge justamente no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião. Após a morte de Jesus, que sendo considerado uma ameaça para o Império Romano, foi perseguido e morto pelos romanos. Os seus adeptos continuaram sendo perseguidos e se escondiam em catacumbas para rezar, até que em 313 o imperador Constantino outorgou o Edito de Milão, que proibia a perseguição aos cristãos, e então o cristianismo começa a crescer. Surgem as igrejas cristãs e um novo estilo de arte, a arte bizantina. Em decorrência com o período histórico, a arte bizantina expressa especialmente o caráter religioso. Os artistas da época não tinham liberdade para se expressar, não podiam usar sua criatividade, deviam cumprir apenas com a elaboração da obra, tal como lhe era solicitado. Na arte bizantina, predominavam as pinturas e principalmente os mosaicos. Os mosaicos bizantinos foram bastante destacados no período. Entre outras coisas, os mosaicos retratavam o imperador bem como profetas. Os mosaicos eram criados a partir de pequenos pedaços de pedras em cores, colocadas sobre o cimento fresco em uma parede em que compunham assim o desenho. Agora vamos falar um pouco sobre a arte medieval, as suas características, a sua influência religiosa na arte, a arquitetura medieval, pinturas, esculturas, vitrais, estilo romântico, estilo gótico e a sua história da Idade Média. O período da Idade Antiga se estende de 4000 a.C. a 476 d.C. Já haviam vestígios de civilizações bastante avançadas, mostrando estruturas de sociedades escravistas e de servidão coletiva. Muitas construções românicas tinham o intuito de abrigar peregrinos e, por isso, foram erigidas nos caminhos de locais sagrados. Portanto, as igrejas desse período ficaram conhecidas como igrejas de peregrinação. Características da Idade Românica é um estilo que se destacou na arquitetura, a pintura e a sua escultura. Na arquitetura românica, a horizontalidade nas construções foram uma das principais características, ou seja, não eram estruturas muito altas. Diversas igrejas, mosteiros, conventos e catedrais foram construídas nesse estilo. Com paredes grossas e um interior pouco adornado, a planta das construções românicas tinha um formato de cruz. Eram construções sólidas, feitas de pedra, onde eram usados as abóbadas de berço, a aresta e ainda arco de volta inteira. Apresentava poucas janelas e aberturas e tinham geralmente uma porta principal, a de entrada. Uma outra característica é a pintura românica, que tinha temas bíblicos e religiosos que marcaram sua época. Geralmente, essas pinturas adornavam as igrejas e catedrais da época. Era utilizada a técnica do afresco, onde eram produzidas sobre uma parede úmida. Diversos murais, iluminuras, tapeçaria surgiram com temas religiosos nessa época, feitas em cores vivas e fortes. Elas preenchiam as paredes dos templos religiosos. Isso porque na Idade Média poucos sabiam ler e escrever, e assim essas pinturas serviam de alfabetização religiosa para os mais leigos. Também tinham as esculturas românicas, que da mesma forma que na pintura românica, as esculturas românicas eram produzidas para adornar os locais sagrados. Por isso, a grande temática girava em torno da religiosidade, visto que nesse período o teocentrismo, que no caso é Deus como centro do mundo, foi uma forte característica. Agora, o estilo gótico. O estilo gótico predominou na Europa no período da Baixa Idade Média. Seguiram, no geral, algumas características em comum. O formato horizontal foi substituído pelo vertical, opção que fazia com que a construção estivesse mais próxima do céu. Os detalhes e elementos decorativos também foram muito usados. As paredes passaram a ser mais finas e de aspecto leve. As janelas apareciam em grande quantidade. As torres eram em formato de pirâmide. Os arcos de volta quebrada e ogivas foram também recursos arquitetônicos utilizados. Com relação às estruturas góticas, o realismo prevaleceu. Os escultores buscavam dar um aspecto real e humano às figuras retratadas, como nos anjos, nos santos e até mesmo em personagens bíblicos. No tocante à pintura, podemos destacar as iluminuras, os vitrais, os painéis e os afrescos. Embora a temática religiosa ainda prevalecesse, observa-se que no século XV, algumas características do Renascimento buscam o realismo, as expressões emotivas e a diversidade de cores. Bom, nós agora
iremos falar sobre a história da arte moderna. A história da arte moderna é o período do final do século XIX para até a década dos anos 70 e do século XX. Contrário das artes clássicas, a arte moderna surgiu em vários ramos artísticos, como pintura, música, literatura, escultura, arquitetura e fotografia. Os novos artistas surgiram para mudar radicalmente a arte como ela tinha sido produzida e idealizada até então, já que eles queriam um meio de renovação, sabe? Sair um pouquinho daquelas normas padrões que às vezes eles já nem achavam muito necessário, já que às vezes as normas padrões tiravam um pouco das expressões que eles queriam dar ao público. E já que não era mais necessário que a arte representasse literalmente um objeto, a fotografia tinha assumido essa função. E então, para romper os padrões antigos, os artistas modernos, eles buscavam, né, incansavelmente algumas outras formas de se expressar, utilizando cores um pouco mais vibrantes, figuras mais geométricas, figuras deformadas, colocando até mesmo objetos em seus quadros. Bom, as tradições elas não chegaram a serem esquecidas, mas evoluíram com as linhas de pensamento como a teoria da relatividade e psicanálise. Uma experiência urbana da vida em sociedade e no meio da multidão é a parte central das artes modernas. A arte moderna é dividida em vários períodos: cubismo, construtivismo, surrealismo, expressionismo, futurismo, concretismo e entre outros. Bom, ela no Brasil, né, na Semana da Arte Moderna em 1922, é um marco simbólico para essa transição e não foi muito fácil a aceitação de um público, já que estava acostumado com os padrões estéticos anteriores. Mas aos poucos as exposições foram aumentando e as pessoas passaram a se entender um pouquinho e se acostumar com a arte moderna. Ah, é. Beleza, então. É basicamente isso. A arte contemporânea, ou arte pós-moderna, é uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. Por isso é denominada de arte pós-guerra. Ela é uma tendência artística que se construiu a partir do pós-modernismo, apresentando expressões e técnicas artísticas inovadoras, que incentivaram a reflexão subjetiva sobre a obra. A arte contemporânea rompeu com alguns aspectos da arte moderna, criando assim uma nova configuração de mentalidade no mundo artístico. Porém, muitos dos valores defendidos pela arte moderna foram mantidos na arte contemporânea, como o desejo pelas invenções e experimentações artísticas, por exemplo. No pós-guerra, que foi provavelmente a época em que a arte contemporânea foi originada, o sentimento que predominava era o de reconstrução da sociedade. Os artistas, a partir deste princípio, eram apoiados no avanço da globalização, das novas tecnologias e mídias e passaram a enxergar novos meios de se expressar artisticamente. A arte contemporânea valoriza mais o conceito, a atitude e a ideia da obra do que necessariamente o objeto final. A intenção é refletir de modo subjetivo sobre a peça artística, não apenas para contemplá-la pela sua natureza estética. Algumas das características da arte contemporânea são a busca à originalidade e o que é mais inovador, a constante procura pelo novo, a utilização das modernas tecnologias, a apresentação da subjetividade e maior liberdade criadora, utilização de materiais variados, a mistura de diversos estilos artísticos, a percepção da arte mais unida à realidade e à vida, uma maior interação entre a obra e o espectador, liberdade artística e entre outras. Já no Brasil, a arte contemporânea começou a se desenvolver a partir da década de 1950, com um movimento vanguardista conhecido por neoconcretismo. Entre alguns dos principais artistas brasileiros que fomentaram a arte contemporânea no Brasil, destaque para Hélio Ortística, Romero Brito, Ferreira Goulart, Amilcar de Castro, Lídia Clark, Lídia Pape e entre outros. Agora vamos falar alguns dos principais movimentos da arte contemporânea, como por exemplo a arte conceitual, surgida na transição do modernismo para o pós-modernismo,
A arte conceitual englobou artistas que defendiam as ideias e dos conceitos em detrimento de formalismo estético. O principal intuito dos artistas era provocar reflexões no público através do choque e do questionamento. O francês Marcel Duchamp, autor da icônica obra A Fonte, é o maior expoente desse movimento. A pop art, como um movimento muito conhecido, surgiu na Inglaterra, mas atingiu sua maior popularidade nas obras dos artistas estadunidenses. Ficou conhecida como a arte popular e se destacou pelo uso de cores vibrantes e pelo uso de símbolos da cultura da massa popular na composição de seu estilo e de sua crítica. O hiperrealismo se caracteriza por uma expressão fidedigna da realidade através de um flerte com a imagem fotográfica. O movimento também viria a ser chamado de fotorrealismo. Há um rompimento com os ideais minimalistas e abstratos, mas não se trata de um retorno à tradição realista do século XIX, mas sim de uma aventura estética para desafiar os limites entre a arte e os meios fotográficos e digitais. O norte-americano Chuck Close é considerado um dos maiores nomes do estilo. Não podemos esquecer de citar a street art, o símbolo máximo da democratização da arte, a arte de rua, também conhecida como arte urbana, rompe com a tradição institucional das galerias e leva a composição artística para o espaço público da cidade, ocupando paredes, muros, postes e outros elementos típicos do cenário urbano. O grafite é um dos seus maiores expoentes e o artista inglês Banksy, seu maior representante na atualidade. A arte contemporânea nada mais é do que o conjunto de uma série de diferenciados movimentos, vanguardas, técnicas e estilos que resultou na tão famosa e diferenciada arte contemporânea.